Ora, muito boa tarde, senhoras deputadas. Eu queria começar por agradecer em nome de todas a presença da doutora Maria Teresa Ferreira de Almeida e da doutora Russo Rocha e, naturalmente, dar a palavra, em primeiro lugar, ao requerente, que no caso é a senhora deputada do PAN, que tem 2 minutos para explicar o seu requerimento. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Começo por cumprimentar não só a PMJ, mas também a doutora Dulce Rocha pela presença em representação do Instituto de Apoio à Criança. De facto, o PAN, quando requereu estas audições, prendia-se com a circunstância de, no ano passado, em meio do ano, já termos tido um número muito elevado de mulheres mortas em contexto de violência doméstica, mais de metade do que no ano anterior. Também a nível da violência praticada e do abuso infantil, os números também traduziam um flagelo para o qual quer a Assembleia, quer todos os atores devem estar convocados para pensar e refletir sobre a própria legislação, mas também sobre a operacionalização que possa existir no terreno. E, nesse sentido, a auscultação das senhoras doutoras e das instituições que representam reveste-se da maior relevância, tendo em conta a proximidade, por um lado, com o apoio às vítimas neste contexto, mas também para percebermos, do ponto de vista procedimental e da articulação com as diferentes entidades, se do vosso entendimento será importante que o legislador tenha em consideração a necessidade de alterar a própria legislação, seja no que diz respeito ao acompanhamento e apoio à vítima, nomeadamente naquilo que possa ser o patrocínio forense, seja também no que diz respeito à própria transparência das decisões de primeira instância, que ainda não ocorre e, portanto, só há a publicação das decisões da relação, se de facto acham que é necessário modificar a legislação neste sentido. E, por outro lado, medidas que possam, de alguma forma, promover ou não o afastamento dos agressores em detrimento daquilo que é o habitual, que é, de facto, transferir as vítimas para casas de abrigo. O que é que, do ponto de vista quer societário, quer institucional, quer legislativo, acham que poderá ser relevante para combatermos este flagelo, que, de uma vez por todas, ou começamos, de facto, a repensar aqui os modelos que temos a este tempo, ou, de facto, todos os anos continuam a morrer demasiadas mulheres e crianças, para que não haja esta reflexão e este debate mais alargado. E, portanto, reservando depois para uma segunda ronda e após os vossos contributos, que certamente serão muito úteis a esta casa, teremos mais questões a colocar. Portanto, resta-me agradecer de facto a disponibilidade para estarem aqui a esclarecer-nos estas questões e dúvidas em relação a esta matéria. Muito obrigada, senhora deputada. Mais uma vez agradecer à doutora Maria Teresa Ferreira, que naturalmente aqui representa a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, e à doutora Russo Rocha, que naturalmente aqui representa o Instituto de Apoio à Criança, e daria 10 minutos a cada uma para esta primeira resposta inicial e depois iniciaria a ronda normal pelos grupos parlamentares. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu iria começar por ler um pequeno documento que foi preparado para esta ocasião e depois, naturalmente, responderei às questões que entenderem dever colocar. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas está consciente que a violência de género é um fenómeno global que afeta as mulheres em todo o mundo, independentemente do país em que vivam, da classe social ou da cultura a que pertençam, e considera que esta é a medida e o indicador da discriminação exercida sobre as mulheres, pelo que julga ser a promoção e o respeito dos direitos humanos das mulheres e da igualdade a condição objetiva essencial à eliminação da violência. Considera também a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas ser da maior relevância política e social a violência doméstica exercida contra as mulheres e as meninas enquanto forma de manifestação da violência de género, o que exige um empenhamento sério de todas as instâncias do poder de decisão, na medida em que a ruptura do ciclo de violência não é um problema específico das mulheres, mas sim, enquanto questão de direitos humanos, uma questão de organização política e social. Saudando embora as modificações legislativas operadas em Portugal a partir do início da década de 80 do século passado, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas considera que estas não têm sido suficientes e bastantes para prevenir e reprimir as condutas que no seio da família consubstanciam atos de violência contra as mulheres e as crianças. Nesta medida, julga ser necessário, mais do que proceder a algumas alterações legislativas que possam eliminar os obstáculos legais já detectados e analisados, que impedem ou dificultam
um efetivo exercício dos direitos consagrados, ser imperioso elaborar um quadro normativo global, coerente e eficaz, que preveja e regule um regime jurídico próprio e específico para prevenir e punir a violência doméstica e assegurar o apoio social às suas vítimas. Assim, seria conveniente e adequado aos fins visados que esse quadro normativo global se debruçasse sobre todas as relações jurídicas e situações fácticas em que se desdobra a violência doméstica e, consequentemente, incluísse disposições sobre matérias relativas às relações jurídicas familiares e parentais, bem como ainda dispositivos atinentes ao direito ao arrendamento, à segurança social, ao direito bancário, ao direito da publicidade, à medicina legal, à organização judiciária e à estatística. No entender da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, tal quadro normativo global deve ter em linha de conta, em primeiríssimo lugar, todas as disposições atinentes à violência de género, máxima a violência doméstica, constantes da Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, vulgo Convenção de Istambul, assim como as recomendações elaboradas pelo Comitê Grevio referentes à implementação desta Convenção. Neste âmbito, entende ser imperioso redefinir a esfera de compreensão do conceito de violência doméstica, a que se reporta o artigo 152 do Código Penal, de modo a abarcar as diferentes formas de violência elencadas no artigo 3º da Convenção de Istambul. Bem como, e relativamente ao mesmo dispositivo, considera dever ser eliminada a natureza subsidiária da norma constante da parte final do seu número 1, por forma a tornar clara a ocorrência de concurso real entre diferentes crimes que o agente possa ter cometido. E ainda que se proceda a uma autonomização normativa das condutas de violência doméstica em função da qualidade das vítimas, de modo a, cumprindo o disposto no artigo 11 da Convenção de Istambul, permitir obter dados fiáveis sobre tais crimes e, consequentemente, estabelecer uma política legislativa adequada. Do mesmo passo, entende a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas não poder ser olvidado o teor do artigo 46 da Convenção de Istambul e incorporado na lei substantiva todo o elenco de circunstâncias agravantes aí previstas. Entende também a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas dever ser revisto e alterado o diploma que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas, a Lei 112 de 2009, 16 de setembro, de modo a que o mesmo se mostre conforme ao disposto na supramencionada Convenção, mormente no tocante à integração da esfera de compreensão do conceito de vítima e à previsão e regulamentação de medidas cautelares de polícia, como sejam as medidas de afastamento e ainda as designadas ordens de proteção. Considero igualmente a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas que na revisão do referido diploma deve ser tido em conta todo o teor da proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas considera também ser oportuno rever o regime de cabeçalato constante do artigo 2080 do Código Civil, pois muito embora nos termos do artigo 2034, alineado do Código Civil, possa vir a ser declarada a indignidade sucessória de um autor de um crime de homicídio doloso da mãe dos seus filhos, tal só acontecerá após o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. Ora, entre esse momento e aquele em que os factos se produziram, decorre habitualmente um período de tempo durante o qual o agente do crime, nomeado cabeça de casal da herança aberta por morte da vítima do crime, possa ter dissipado os bens eventualmente existentes ou, como é corrente, impedir os seus descendentes de acederem a esses bens ou aos rendimentos deles advenientes. De igual forma, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas entende ser necessário prever a criação de tribunais de primeira instância com competência especializada mista, que em casos de violência na família possam conhecer simultaneamente matérias do foro criminal e do foro civil, nomeadamente as relativas às relações conjugais e parentais. Sendo que faria sentido também
a criação nos tribunais judiciais de primeira instância de unidades de apoio à vítima com equipas de entendimento multidisciplinar para encaminhamento e acompanhamento das vítimas e dos seus filhas e filhos, avaliação de risco e perigosidade do agressor, esclarecimento dos procedimentos judiciais e prestação do correlativo apoio e assistência nas áreas de intervenção psicossocial, laboral, saúde e de reorganização das suas vidas. Neste âmbito, considera a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas ser imprescindível que o Estado, através da Ordem dos Advogados, nomeie um ou uma mandatário ou mandatária judicial às vítimas dos crimes desta natureza imediatamente após a denúncia dos factos ou a apresentação da queixa. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas gostaria ainda de sugerir que o quadro normativo a elaborar contivesse disposições relativas à proteção das vítimas, maiormente as que são crianças, não apenas ao longo dos processos judiciais, mas também antes do seu início e após a sua conclusão. E ainda disposições processuais penais e cíveis adequadas à proteção das vítimas, maiormente, no que respeita à parte penal, a revisão do regime de suspensão provisória do processo em casos de violência doméstica. Entendendo a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, como acima se explicitou, que a erradicação da violência de género e da violência doméstica é uma questão de organização política e social, considera que o quadro normativo global a criar se não deve cingir a dispositivos de natureza criminal, seja substantiva ou objetiva, mas abranger todas as áreas de política social do Estado, nomeadamente no âmbito da educação, saúde, trabalho e emprego, seja fomentando a investigação e formação científica de profissionais de diferentes áreas do conhecimento nas matérias atinentes à violência de género e à violência doméstica, seja na efetivação de condições para uma adequada conciliação da vida familiar e da vida profissional, na criação de condições para um efetivo exercício da coparentalidade, das condições de trabalho e de remuneração dignas, seja ainda na previsão de incentivos fiscais a todas as entidades que promovam o combate à violência de género e à violência doméstica. E a todos. Muito obrigada. A doutora Maria Teresa Féria foi exímia na sua gestão de tempo. Sim, se quiser, tem que desligar o microfone, mas agradeço muito. E se quiser nos fazer chegar por mail, eu também depois distribuo por todos os grupos parlamentares, que é da maior utilidade, e passava então a palavra à doutora Dulce Rocha. Muito obrigada. Bem, muito boa tarde, é um gosto estar aqui, agradeço muito o convite. Não tenho essa maravilhosa síntese escrita, mas queria, em resumo, concordo com as observações que a senhora Conselheira Teresa Féria aqui fez. Realmente nós não dispomos de um quadro normativo ainda que seja eficaz e isso é visível através do número muito elevado de queixas. Eu estive na sexta-feira num seminário organizado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal e pela Universidade Egas Muniz, onde esteve a Procuradora-Geral da República e vários dirigentes do Ministério Público, e realmente os números são ainda muito elevados. Teve razão a senhora deputada Inês Sousa Real quando se inquietou com este aumento. Este ano de 2022, neste ano houve um recorde de 35 mil queixas, 35 mil inquéritos, ao contrário dos outros anos que andavam ali perto dos 30 mil, mas não chegava lá. Realmente houve um aumento muito grande e um aumento também dos homicídios, que é sempre a expressão mais grave da violência que se prolonga no tempo e que, de facto, nos faz ainda pensar como é que é possível, passado este tempo todo, porque as medidas não têm sido eficazes. Nós continuamos muito
a fazer a pensar que por uma questão, que isto é uma questão cultural, vamos tratando desta matéria com medidas que já estavam a ser tomadas anteriormente. Quer dizer, não há uma evolução, uma inovação transformativa. Portanto, nós vamos mudando, mas as mudanças não são rigorosas, não são de molde a mudarmos as práticas. A equipa de análise retrospectiva, que tem feito uma série de relatórios muito expressivos e muito bem feitos, soube nesse seminário que o meu colega Rui do Carmo, jubilado como eu, que tinha deixado de pertencer à equipa, eu penso que logo aí se vê o pouco interesse que houve, porque a análise de casos nestas situações é muito importante. Aprende-se mais do que lendo, às vezes, uma série de artigos, os casos, e mostrar onde é que se falhou, onde é que se podia ter avançado mais. Os casos os estudos de caso são muito relevantes. E realmente, apesar dos relatórios, a maioria deles ficou muito circunscrita, não foram divulgados devidamente, e penso que se podia ter ido longe demais, mais longe, através da análise profunda das práticas que ainda perduram. Por exemplo, soube que em muitas comarcas do país não se faz avaliação de risco, e isso é qualquer coisa que deve constar da lei. Não deve ficar no critério dos magistrados de cada comarca, Em Lisboa já temos, enfim, é sempre comarca piloto, no Porto também, mas vamos para Fronteira, vamos para Viseu, Castelo Branco, não há avaliação de risco, e isso é uma falha muito grande, porque há uma série de circunstâncias que nos fazem prever, que já estão estudadas, que já se sabe que é gravíssimo, e que distinguem o baixo risco do risco do moderado, do elevado, e que isso está estudado e, portanto, é absolutamente essencial que fique na lei, porque senão continuamos a ter uma forma de atuar em Vila Franca, outra em Vila Real de Santo António, outra em Vila Real de Trás-os-Montes. E não pode ser. Eu queria dizer-vos que este ano realmente houve 28 mulheres que morreram, duas meninas, 2 meninos. Isto são números muito grandes, quando comparados, por exemplo, com a Espanha. A Espanha teve, creio que, 44, com uma população 6 vezes superior à nossa. Portanto, eu lembro-me, quando nós começámos na Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, e eu estava no Alto Comissariado para a Família, havia cerca de 40 mortes por ano, há 20 anos, portanto. Fomos diminuindo, mas este ano já subimos outra vez os 30, não é? Quer dizer, nós temos mesmo de encarar este fenómeno como uma coisa grave e que nos inquieta, porque senão continuamos sempre, todos os anos, a vir cá, ou 2 em 2, e a lamentarmos-nos, e não pode. Nós não podemos pensar que é pelo bom senso que se chega lá. Nós temos mesmo de alterar práticas. E a agravação das penas, claro que nós não queremos agravar as penas nas burlas, digo eu, ou nos crimes de furto e dos qualificados. E não sei. Agora, nestes crimes contra as pessoas, nestes crimes que causam tanto sofrimento, o impacto sobre as crianças é dramático. São crianças que
voltam a ter enureses, têm problemas de alimentação, comem imenso ou comem pouquinho, ou estão sempre com vômitos. O sono não é bom, estão sempre com pesadelos, porque o sono não é tranquilo, a hipervigilância, não é? Porque estão sempre à espera que a mãe grite, porque o pai a grite. Quer dizer, estas situações que depois sabemos que há reprodução e reprodução também em género, portanto, os meninos vão aproximar-se às práticas do pai que agride, e as meninas são mais facilmente vulneráveis e a ser vítimas depois no namoro e no casamento. Portanto, há uma reprodução, mas não é uma reprodução assexuada, é uma reprodução com papéis de agressividade e de vitimização. Portanto, esta situação da violência doméstica, além de me parecer que não tem em conta que são praticados um conjunto de crimes sucessivamente, não é? Eu não consigo entender porque é que continuamos a entender que há só um crime de violência doméstica, mesmo que sejam praticadas várias agressões ao longo de décadas, não é? Nós temos de sair deste paradigma, porque não é a mesma coisa que uma zanga de um vizinho que às tantas há uns murros ali num dia. Não. Estas mulheres vivem aterrorizadas, anos a fio, chegavam ao tribunal sem dentes, com os narizes todos partidos, os ossos próprios do nariz, como tem. Os malares, quer dizer, são pessoas realmente muito sofridas e que durante décadas foram batidas e com uma violência extraordinária. E depois, e também me deram os números que se repetem, não é? Que são 75% de vítimas mulheres e 80% de agressores homens. Portanto, este é mesmo um crime, na sua maioria, um crime de género. É um crime que se manifesta que é a expressão da discriminação que ainda existe a todos os níveis. Eu tive muito contacto com isto na minha infância, na minha adolescência. O meu pai era enfermeiro, fazia domicílios e vinha muitas vezes impressionado porque observava lesões gravíssimas quando ia dar injeção, não é? Observava lesões gravíssimas, contava à minha mãe, eu punha-me à escuta. E eu dizia, pá, mas isso é porta sim, porta não. Ele dizia, não, querida filha, é porta sim, tu vê lá se escolhes um namorado. Eu vou-lhe pedir para abreviar quando conseguir. Tinha de selecionar bem. Bem, portanto, isto é uma coisa que tem muitos anos, não é? Que sabemos que se vem reproduzindo na sociedade, e por isso eu penso que o Parlamento, que estamos aqui tantas mulheres, que tem a senhora professora Isabel Moreira à frente, temos aqui a Joana Mortágua, a Inês Sousa Real, pessoas muito sensíveis a esta questão, que está na altura realmente de fazermos, de procurarmos fazer um quadro jurídico, um quadro normativo que seja compatível com esta nossa grande... Nós deploramos esta forma de violência e queremos realmente mudar este estado de coisas. Esta censurabilidade que nós aqui sentimos é também já da sociedade. A sociedade civil... Peço desculpa, mas tem mesmo que sim, terminar. O que eu gostava também era que pensassem na questão da violência vicária, portanto, que ficasse
expressa essa situação de se querer causar sofrimento através dos filhos, não é? E da alienação parental, que é uma coisa que não existe, não é? E que está, quer dizer, que peço-lhe desculpa, é que vai ter uma oportunidade no final e, portanto, certo, pedi para desligar o microfone. A doutora Dulce Rocha, eu passava a palavra à deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada. Eu, no caso, não tenham percebido, estou a ver o tempo por ali, do lado direito, porque... já está a funcionar. Pronto, muito obrigada. Obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento a doutora Maria Teresa Ferri e a doutora Dulce Rocha, a quem agradeço os contributos que nos trouxeram, aliás, no fim de uma série de audições sobre esta problemática da violência doméstica. A violência doméstica que, quanto ao PSD, nos preocupa nas suas múltiplas acessões, não só de violência de género quanto a mulheres, mas violência doméstica, violência contra idosos, violência contra crianças e também violência no namoro, porque é uma realidade complexa e que não podemos cingir-nos, aliás, porque consideramos que é uma visão muito simplista a colocá-la apenas como uma questão de género, muito embora a questão de género continue a ser importantíssima no fenómeno da violência. No entanto, temos vindo a pugnar para que haja uma atenção a todos os tipos de violência e não podemos compartimentar-nos também numa realidade que, por natureza e pela sua complexidade, tem que ter uma visão multissetorial quanto aos diversos aspectos, quer na prevenção, quer na repressão. E gostava de vos deixar algumas perguntas, até porque o tempo é pouco e já tivemos uma série de audições, nomeadamente temos a questão do quadro normativo. Houve algumas coisas que foram aqui colocadas quanto àquela que seria a necessidade de alteração e permitam-me colocar aqui algumas reservas que não posso deixar de fazer. Nomeadamente, a questão da indignidade sucessória ser decretada antes do trânsito em julgado da decisão. Eu também, enquanto mulher e jurista, tenho muita dificuldade em perceber como é que nós podemos usar instrumentos legais que não sejam os preventivos, como já existem, os arrolamentos, etc., para se inibir os direitos de um qualquer cidadão que não está condenado e transitado em julgado num Estado de Direito Democrático. Portanto, eu não percebi muito bem qual seria a solução para que se possa enveredar por uma solução destas que não venha daquelas que são já as ações que a lei prevê preventivamente, como os arrestos, como a indignidade sucessória já preventiva. Há uma série de instrumentos que já existem atualmente, mas que seja de uma outra forma, não consigo vislumbrar qual seria a solução jurídica que não atente contra aqueles que são os nossos valores constitucionais e no Estado de Direito Democrático. Portanto, isto era uma das minhas primeiras dúvidas da intervenção e o tempo é sempre escasso e, portanto, pode ter-me aqui escapado a forma. Relativamente a algumas das questões que aqui colocaram, permitam-me dizer, eu entendo que já temos soluções jurídicas para elas e que já constam da lei, mas aquilo que tem sido a maior preocupação que o PSD tem vindo a verificar no quadro normativo da violência doméstica, pode ser termos várias legislação extravagante e, portanto, não termos um único diploma, e se for nesse sentido, de estar tudo codificado num único instrumento, é sempre mais fácil, mas o que nós nos temos deparado, sobretudo, e permitam-me também dizê-lo pessoalmente, pela minha experiência dos tribunais, é na aplicação da lei e na falta de instrumentos efetivos e de meios, como disse a doutora muito bem, nomeadamente para a avaliação de risco em todo o país, que normalmente acaba por depender muito dos meios que estão ao dispor. E isso é que nos parecia que deve passar por aí, gostava que comentassem quais são os meios que deveriam de facto estar alocados a nível nacional para que houvesse as condições para a efetivação daquele que é o quadro legal existente. Porque parece-nos que nós não podemos andar a alterar leis todos os dias, permitam-me o desabafo, sem que percebamos exatamente qual é o efeito do quadro normativo, porque um dos grandes problemas que nós temos nos últimos anos também é a instabilidade dos quadros legais. Que as vítimas, as próprias vítimas, por vezes não sabem, eu não vou tentar não ultrapassar muito tempo, acabam por já ter alguma dificuldade em perceber qual é o quadro legal que se lhes aplica. Pois há uma outra questão que não podia deixar de vos colocar hoje, que tem a ver também se é ou não necessário termos uma alteração da forma como encaramos o próprio agressor. Não, sem fazer confusão, naturalmente nós estamos a falar de sempre da condenação e da justiça e da lei ser aplicada aos atos de agressão, mas para que tenhamos
para que consigamos lutar contra as vitimizações secundárias, as reincidências e também fazer prevenção geral especial, é necessário ou não que, para além dos programas que já existem, comecemos a ter um olhar diferente para o agressor, para que tentemos a ressociabilização e evitemos com isso que este ciclo de violência se perpetue, como tem vindo a acontecer. E, portanto, eu já, Sr. Presidente, a olhar para mim, porque o tempo é muito curto, e obrigada pelos esclarecimentos que nos trouxeram. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava a palavra à deputada Marta Freitas, do PS, que penso que depois deixará um bocadinho de tempo. Não? Sim? Está bem, vão dividir. Ok, então, obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Vamos aqui realmente dividir o tempo e as minhas perguntas serem mais direcionadas para aqui, para a Associação Portuguesa das Mulheres Juristas. De qualquer modo, agradeço desde já e cumprimento tanto a Associação Portuguesa das Mulheres Juristas, a Sra. Juíza Conselheira Teresa Féria, e também cumprimento o Instituto de Apoio à Criança, representada pela doutora Dulce Rocha. Agradeço a vossa vinda, a vossa disponibilidade, também o vosso trabalho e os contributos que não é a primeira vez que nos deixam e, portanto, agradecemos sempre estes contributos que nos deixam aqui, que serve e bem para a nossa reflexão sobre esta matéria que hoje falamos, que dizem respeito à violência das relações de intimidade. Sabemos os dados e até houve recentemente uma audição aqui no âmbito da Assembleia da República, que esteve a senhora Secretária de Estado da Igualdade e das Migrações, deixou aqui alguns dados que relativamente aos homicídios em contexto de violência doméstica e também relativamente às ocorrências de violência doméstica e que realmente faz com que se mantenha aqui uma preocupação e se traduza num trabalho legislativo e numa ação que ainda não é suficiente para colmatar este tipo de violência e precisamos de realmente refletir sobre os contextos que se vivem hoje e o que há para apoiar ao máximo as nossas vítimas. Sabemos que também não é desconexa outra preocupação, para além do tipo de violência que hoje aqui foi referido, os vários tipos de violência, a violência no namoro e a forma natural como encaram este tipo de violência numa idade tão jovem. E também preocupa-nos outras formas de violência contra as mulheres e raparigas que são praticadas no mundo online. E deixo aqui a questão, que tipo de sugestão deixam e que medidas sugerem para combater este tipo de crime. Claro que isto tudo desperta-nos para um olhar para uma ação mais alargada e uma intervenção cada vez mais precoce para o trabalho, essencialmente numa prevenção. A não resolução ou difícil combate à violência doméstica está também no foco que se foi tendo ao longo dos tempos. Ora era associada a classes económicas associadas, ora associada a um determinado tipo de nível de escolaridade, ora associada a determinados consumos, ora associada a uma determinada geração. E o que se verifica é que o tempo nos demonstrou que esta era uma visão errada, que deverá ser vista de uma forma mais alargada, até porque este tipo de violência está a entrar dentre os mais jovens. E, portanto, é necessária uma prevenção nas várias áreas e que não é deficiente. E, portanto, uma articulação também entre as várias áreas de justiça, saúde, educação, segurança social, administração interna. Ouvi atentamente os contributos que aqui a Associação deixou. É realmente necessário este normativo global, é necessário um olhar holístico e transversal. Eu queria perguntar aqui, no contributo que deixam e que falaram relativamente às relações jurídicas familiares, parentais, ao direito de arrendamento, falaram também aqui nas questões da organização judiciária e estatística, ao direito de publicidade. Nestes últimos, de que forma concreta consideram que pode ser trabalhada? Mais no sentido legislativo ou operativo? Também, na necessidade de eliminação de obstáculos legais que são detectados, em que sentido é que identificam estes obstáculos? Gostaria que era importante clarificar e enumerar que obstáculos são sentidos. Também referem que o Estado, através da Ordem dos Advogados, deveria nomear um mandatário judicial às vítimas deste tipo de crime. De que forma consideram que esse mandatário seria uma solução? Obrigada, eu vou passar então aqui à minha colega. Pedi só para desligar o seu microfone. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Um cumprimento especial, obviamente, à doutora Dulce Rocha, que tenho a oportunidade de acompanhar o seu trabalho desde sempre, até porque trabalhei durante muitos anos nesta área, e trabalho, é a minha formação base e, portanto, conheço bem o trabalho que desenvolvem no IAC, o trabalho que desenvolveu antes, mas os grandes contributos que deram no âmbito das políticas públicas e, obviamente, a Associação Portuguesa das Mulheres Juristas, através da senhora Conselheira Maria Teresa Féria. A minha questão, eu vou ser muito sucinta, porque temos, de facto,
facto um constrangimento do tempo, direcionava-se mais para a doutora Dulce no âmbito porque estamos a falar de violência, num contexto familiar, a violência enraizada na sociedade portuguesa e, portanto, independentemente de todas as questões que aqui já foram ditas e colocadas, porque já fizemos, como já foi referido, várias audições nesse sentido, estamos perante as situações que trata-se da alteração do quadro legal, legislativo, ou até da sua operacionalização. Mas no que diz respeito ao IAC e do apoio à criança e até o trabalho muito na promoção dos direitos das crianças, de facto preocupa-nos muito e acho que é uma área que temos que continuar a investir, porque são nos primeiros anos de vida que efetivamente se constroem as questões do desenvolvimento. A doutora Ana Jorge referiu várias vezes, mas era muito no sentido de tentar perceber este apoio que é dado e que é efetuado junto das crianças neste contexto de vítimas. Acho que está muito estudado a questão dos efeitos e pouco as causas, o diagnóstico. E o que lhe perguntava era muito neste sentido: há algum método de diagnóstico de eleição para este crime precoce? Se sim, funciona, não funciona, precisa de aperfeiçoamento? Era uma questão que, entretanto, não foi levantada e que eu gostava de ver respondida. E se são necessários estudos adicionais no sentido de encontrarmos a real prevalência do abuso, no âmbito dos abusos das crianças em contexto familiar, e desenvolver meios de combate para este crime. Peço desculpa, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentá-la assim, naturalmente também as senhoras deputadas aqui presentes. Cumprimento também e agradeço bastante os contributos que nos trouxeram a doutora Maria Teresa Ferri Almeida e também a doutora Dulce Rocha. Gostava de fazer um ponto prévio, dizer que, efetivamente, desde o momento de fundação do Partido Chega, os crimes de violência sexual ou violência doméstica estiveram sempre na ordem das nossas preocupações e, desde a primeira hora, pedimos o agravamento de molduras penais e, quando falamos numa justiça célere, falamos também para quem é vítima deste tipo de crimes e reconhecemos que, enquanto houver uma vítima que seja, ainda há caminho para andar e para percorrer. No entanto, permitam-me, aliás, deixar uma nota que, no nosso entender, reduzir esta questão à questão da violência de sexo, porque não utilizamos a linguagem de género, é de facto redutor. Como dizia, deram dados, se 70% das vítimas de violência doméstica são mulheres, quer dizer que 30% são homens. O que é que tem sido feito também a estes homens? Aliás, sabemos, homens e crianças, naturalmente, e idosos, que também já foi aqui reforçado, e é preciso dizer que nos últimos 8 anos a violência contra idosos mais do que duplicou, mas é preciso dizer que, neste aspecto, os homens também estão muito desprotegidos no que toca ao acolhimento em casas-abrigo e no que toca às respostas, são também vítimas de discriminação, desde logo nos momentos das denúncias, e enquanto nós continuarmos a perpetuar esta linguagem de género, continuamos a deixar vítimas desprotegidas, porque uma vítima é sempre uma vítima, independentemente do seu sexo, e alguém que viola não tem que ser necessariamente um homem, é um violador. Alguém que abusa de uma criança não é necessariamente um homem, é um pedófilo, e para nós é muito importante clarificar esta questão. Exatamente, um abusador. Gostava de colocar questões muito concretas relativamente às recomendações que foram aprovadas em 2020, em maio de 2020, relativamente ao guia de procedimentos protocolados, que pretendia que durante as primeiras 72 horas após uma denúncia, que a resposta fosse mais célere, e gostávamos de perceber se efetivamente é necessário haver algum tipo de revisão. Gostávamos de perceber se consideram que os órgãos de polícia criminal têm conseguido cumprir de forma satisfatória com aquilo que ficou estabelecido na Lei 112/2009 e gostávamos de perceber se consideram que é necessário alterar ou atualizar os procedimentos que constavam naquele guia, e perguntar também de forma muito concreta: um agressor nem sempre sente o peso da responsabilidade dos atos que comete, porque acabam por ser julgados num processo comum, vários meses depois, mesmo que sejam apanhados em flagrante delito, e, portanto, as medidas de coação que lhes são aplicadas também nem sempre correspondem à gravidade do ato que praticaram. E, portanto, aquilo que nós perguntamos também de forma muito concreta é o que é que recomendariam para tornar a punição mais próxima e mais pesada. E depois também trazer uma partilha muito concreta de uma associação que temos estado a acompanhar, a
Associação Órfãos de Pais Vivos, que é, no fundo, uma associação de mães que perderam a oportunidade de poder acompanhar a vida dos seus filhos, com crianças que estão institucionalizadas ou que estão ao cuidado do agressor. E, portanto, a principal queixa que nos trazem é de que não há comunicação entre sentenças e entre entidades e instâncias que fazem as deliberações. Portanto, a instância que faz a regulação do poder parental não comunica com o tribunal que está a acompanhar o caso da vítima de violência, e gostávamos que, de forma muito concreta, também nos pudessem dar recomendações de como é que podemos melhorar esta matéria, porque, efetivamente, o testemunho que temos é de que as crianças continuam a ser utilizadas como um meio de perpetrar violência contra estas mães, e aquilo que gostaríamos de saber é o que é que ainda pode ser feito para resolver esta questão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, e muito obrigada pela gestão do tempo também exímia. Eu passava a palavra à deputada Alma Ribeira, do Partido Comunista Português. Obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar desde logo a doutora Maria Teresa Ferreira de Almeida, agradecer os contributos, mas também a doutora Dulce Rocha e também as ideias que nos trouxe. Esta é uma temática que nós temos sucessivamente abordado e sucessivamente nos deparamos com dois aspectos, aparentemente contraditórios, mas não. Por um lado, a verificação das mesmas realidades e a verificação das mesmas falhas e insuficiências do sistema de prevenção e de proteção, e, ao mesmo tempo, também nos vão trazendo novas problemáticas para as quais temos que estar alertas e que também obrigam o Parlamento, o legislador, quem pensa estes problemas, a tentar acompanhar. E, de facto, há uma evidência, isto é uma realidade que tem uma determinada incidência. É verdade que é uma dos crimes com maior reincidência e, portanto, que também nos tem que levar a pensar o que é que se está a fazer, qual é a finalidade, então, das penas se nós não conseguimos impedir a reincidência. Mas chamou-me a atenção uma frase que aqui foi utilizada que, de facto, diz muito. É que isto não é um problema que vitima principalmente as mulheres, mas não é um problema de mulheres, isto é um problema da sociedade, exatamente pela reprodução da violência e das consequências que isto vai ter, não só para as vítimas, mas para o seu contexto, nomeadamente para as crianças. E nós estamos a falhar na proteção das crianças a vários níveis, exatamente, não só pela falha no campo da violência doméstica, mas mesmo na proteção dos direitos das crianças. E, de facto, tem-se legislado, tem-se criado estruturas, inclusivamente, a rede de apoio à vítima tem-se expandido pelo território. Facto é que muitas das estruturas que estão criadas não têm condições para funcionar. E nós não nos podemos contentar com a sua existência em papel. Precisamos de efetivar a sua atuação. Há as equipas de apoio à decisão do juiz, por exemplo. Onde é que essas equipas multidisciplinares estão efetivamente em condições de ajudar? Há as equipas de prevenção da violência em adultos nos centros de saúde. Como é que elas funcionam? Ou com que tempo é que esses profissionais podem disponibilizar para fazer esse trabalho que é de porta a porta, que é um trabalho ao domicílio, muitas vezes, não é propriamente dentro do centro de saúde. As CPCJ estão dotadas dos meios para intervir, quer dizer, prescreve-se, faz-se um contrato com aquela família, mas e depois como é que se acompanha que aquilo que é contratado efetivamente acontece? Muitas vezes não há instrumentos para que as pessoas possam adotar essas transformações, sobretudo porque essas pessoas também muitas vezes já são vítimas de historiais e de acumulações de violência e de maltrato ao longo da vida que se perpetuam e se reproduzem. Já vi quanto tempo já está. Aquela ótima, menos mal. E, portanto, uma das questões que queria colocar era relativamente o que é que nós podemos fazer junto do agressor. Ou seja, porque não há vítimas se não houver agressor. E nós também estamos de acordo que quem deve ser preferencialmente afastado ou quem preferencialmente deve sofrer alterações na sua vida é o agressor e não a vítima. No entanto, isso não é compatível com o estado de coisas que nós temos na Justiça neste momento. Quer do ponto de vista do acompanhamento das pulseiras eletrónicas, quer do ponto de vista da reinserção social, que é outra realidade que não existe. Os técnicos que nós temos não são suficientes sequer para monitorizar pulseiras, quanto mais para fazer acompanhamento, para trabalhar com os agressores e para conseguir efetivamente uma reabilitação. E essa é uma das questões que nós colocamos, se é possível
se existe um quadro em que é possível fazer o alargamento destes programas também, noutras fases do processo, não só como a suspensão de processo, mas também não só como pena acessória, mas também muitas vezes sinalizando e desistindo a vítima, porque muitas vezes há desistência da queixa da vítima. Se essas pessoas estão sinalizadas como agressoras, se pode conseguir de uma forma diplomática, digamos assim, conseguir que haja integração nesses projetos de ajuda. Isso prende-se também com outras questões de saúde pública, nomeadamente a questão dos consumos, enfim. Eu queria também só sinalizar uma ideia que aqui também foi dita, e só mesmo para terminar, que é a ideia de que, analisando os casos, nós percebemos onde é que falhou. Não é bem onde é que falhou, onde é que não fomos capazes de intervir. Porque as pessoas elas entram e saem do sistema, elas estão sinalizadas pela polícia, depois estão no tribunal, depois estão na associação de apoio à vítima, depois entram, aparecem no centro de saúde. Portanto, elas tiveram 1000 oportunidades se alguém pegasse no processo e agarrasse a situação. E é isso que é também revoltante, é como é que, havendo essas sinalizações, não se consegue parar. Peço desculpa pelo tempo. Muito obrigada. Passava a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós percorremos um longo caminho desde a consagração da violência doméstica enquanto crime público. Essa mudança, acho que está reconhecido. Não os cumprimentei. Boa tarde, obrigada por estarem aqui. Eu acho que essa mudança foi importante porque ela fez corresponder, ou procurou corresponder a uma alteração penal, uma alteração de percepção pública, de censura pública da violência doméstica, de publicitação, de combate à vergonha, de combate ao estigma, que não desapareceu, no entanto. E eu queria dividir este Parlamento em duas partes, porque nós abordamos muitas vezes as questões da violência de género do ponto de vista penal e nós achamos que é essencial fazê-lo, passar a mensagem de que a violência de género é um crime que não fica impune e que não tem atenuantes como aqueles que se veem e que se ouvem todos os dias em sentenças. Ainda há pouco tempo saiu mais uma que chocou, embora eu não a conheça em detalhe, mas saiu como noticiado que, perante uma situação de violência doméstica, a recomendação do Tribunal terá sido para o agressor levar a vítima a jantar fora e a passear. Isto acumula com tantas, a de Évora sobre o jantar queimado, a do Porto sobre a vítima sobre a honra do homem traído, vão-se acumulando um conjunto de sentenças e, portanto, absoluto acordo sobre a impunidade destes crimes e muita sintonia sobre a ideia de que poderemos ainda fazer qualquer coisa sobre um quadro legal que é tido como um quadro legal bom, mas não aplicado, mas que hoje, pelos vistos, percebemos que ainda é possível melhorá-lo e nós estamos disponíveis para melhorar esse quadro legal. Mas eu queria fazer algumas perguntas. Eu queria também pedir se poderiam distribuir a intervenção escrita, porque tem lá muitos detalhes que nós queríamos ver com mais atenção. Mas eu queria falar de duas questões em particular. Uma é da prevenção. Nós sabemos que uma mulher pode passar 10 anos a ser vítima de violência antes de denunciar o agressor. E isso não tem a ver com o sistema judicial, isso tem a ver com as questões subjetivas e culturais de desigualdade de género. E, portanto, como é que se age na prevenção da violência de género, sendo que eu distingo a violência de género porque acho que se ela for colocada dentro de um grande saco de violência doméstica, nós não conseguiremos ir às suas causas e estaremos sempre a agir depois do crime cometido, sem colocar as questões de género em cima da mesa, nós não conseguimos distinguir as causas da violência. A outra questão tem a ver com os recursos. E uma questão muito específica, que eu tenho perguntado várias vezes à Ministra da Igualdade, esta, a anterior, ao Governo, e nunca consegui uma resposta, que é, se há uma avaliação positiva dos projetos piloto das comissões especializadas nas comarcas em que ele existe, sabendo nós que mesmo esses projetos piloto que funcionam, por exemplo, com funcionários judiciais abaixo do que deveriam, portanto não têm recursos suficientes, e se ainda assim há uma avaliação positiva, porque é que os projetos piloto não se expandiram para o resto do território?
O que é falta de recursos, é falta de avaliação, é falta de vontade política? Onde é que está o bloqueio para uma medida que é tida como importante porque precisamente integra várias dimensões e permite melhorar esta questão da avaliação de risco, pelo menos parece-nos que nas comarcas onde existem essas equipas especializadas, e termino, se melhorou a avaliação de risco. E, portanto, esta ideia da prevenção e destas equipas especializadas eram as perguntas em concreto. As alterações legislativas, como disse, nós estamos disponíveis para elas, mas queremos estudá-las. Obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra uma vez mais à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Agradeço uma vez mais os contributos que a doutora Teresa Féria e a doutora Dulce Rocha já tiveram aqui a bondade de nos prestar. Tinha ainda algumas questões muito concretas. Do ponto de vista legal, uma das questões que o PAN tem vindo a defender é o aumento do prazo de prescrição relativamente à fase da denúncia. Porque tendo em conta, sobretudo no âmbito dos crimes sexuais, que parece-nos que os 6 meses, de facto, é um tempo muito curto, tendo em conta até o tempo que as vítimas levam a denunciar ou a estarem preparadas emocionalmente para lidar com todo o processo da Caixa, parece-nos que há aqui um papel que cumpre ao legislador fazer, que passa pelo aumento dos prazos de prescrição. Depois, por outro lado, também relativamente à transparência das decisões judiciais de primeira instância, porque de alguma forma entronca com a questão que já aqui falaram, de podermos analisar melhor os casos concretos e de perceber onde é que estamos efetivamente a falhar e que critérios é que foram tidos ou não nessas decisões. Relativamente à indignidade sucessória, o PAN vai dar entrada de uma proposta nesse mesmo sentido e aquilo que, no nosso entender, parece que poderá, mas gostaríamos de perceber se é ou não o objetivo, quando falaram da indignidade sucessória, que seria ressalvar a condenação, ainda que esta venha a ser posterior à abertura sucessória, que pudesse ter estes efeitos retroativos, ou se a solução jurídica que visam alcançar, se é uma outra. Portanto, ou seja, qual seria a solução jurídica aqui mais adequada, tendo em conta que, pelo menos aquilo que estamos de facto a pensar, é alterar o artigo 235, mas depois gostaríamos de contar também, evidentemente, com os bons contributos de ambas as associações. Depois, por outro lado, medidas de afastamento do agressor. Aquilo que tradicionalmente tem sido feito é, de facto, retirar as vítimas, seja no contexto da mulher, dos filhos ou até mesmo dos animais de companhia, e colocar em casas-abrigo, ou até mesmo, pois temos a dificuldade de haver casas-abrigo para as diferentes especificidades, nomeadamente também para as pessoas trans, ou até mesmo, como já aqui foi referido, para o caso das vítimas serem homens, mas, de facto, um modelo jurídico que permitisse uma maior flexibilidade do afastamento do agressor e a permanência da vítima e das crianças e do mais núcleo familiar na habitação, até tendo em conta a dependência financeira que muitas vezes existe por parte destas vítimas, poderia ser uma solução diferente daquela que até agora tem sido tradicionalmente adotada. E pergunto também nessa medida o que é que acham que poderia ser feito, sendo certo que ao nível do atendimento, nós temos uma dificuldade. Estou mesmo a terminar, Sra. Coordenadora. Ao nível do atendimento, precisávamos também de mais esquadras Júlia e Maria para todo o território, o que de facto também nos parece trazer aqui um problema. E por fim, do ponto de vista social, acrescentar apenas aquilo que já foi dito, a questão da saúde mental. O que é que acham que ainda possa ser feito ao nível do apoio da saúde mental para evitar os fenómenos de revitimização ou até mesmo de reprodução dos maus tratos e da violência? Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu daria agora 10 minutos à doutora Teresa Féria e à doutora Dulce Rocha para gerirem como entenderem. Poderão entender que é 5 minutos a cada, enfim, mas deixo à vossa liberdade naturalmente. Eu vou tentar ser concisa e ser clara. Quando estavam a falar na generalidade, eu confesso que me lembrei muito do Almada Negreiros, de um poema, de uma frase que ele tem num poema, acho que é na Invenção do Dia Claro, que ele diz qualquer coisa, eu vou citar de cor, não estou a citar textualmente, qualquer coisa como quando eu nasci já tinham sido inventadas todas as palavras para salvar a humanidade, só faltava salvá-la. Mutatis mutandis, nestas questões da violência de género e da violência doméstica, não foram ainda escritas todas as palavras para, mas já foram escritas, creio eu, que mais do que a grande maioria. Ou seja, estas questões atingiram já, ao longo das últimas décadas, um nível de estudo e de cientificidade
que algumas das questões que aqui foram postas, sem ofensa para rigorosamente ninguém, são questões que já foram estudadas, analisadas, discutidas e a comunidade científica já encontrou uma resposta. Sendo certo que o aspecto principal, que aliás é focado e é trazido de uma forma clara também pela Convenção de Istambul, e a qual está adstrito o Estado português, é de que a violência é apenas uma manifestação da discriminação, ou seja, é o sintoma da doença, não é a doença em si mesma considerada. Eu não tenho nenhum conhecimentos específicos de medicina, que não sejam os vulgares, mas é quase que a mesma coisa de que eu tenho uma dor de cabeça, essa dor de cabeça, que é um sintoma, pode ser causada por uma simples rinite, uma sinusite, um aneurisma ou um tumor do cérebro. E, portanto, eu não vou tratar a minha dor de cabeça da mesma forma se for uma sinusite ou se for um tumor do cérebro. Portanto, nós não temos que nos preocupar tanto, ainda que nos devemos preocupar com os sintomas, mas sim com a doença, porque só erradicando a doença é que nós vamos fazer desaparecer os sintomas. Ou seja, nós Estado, temos que, do meu ponto de vista, do ponto de vista da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, tratar das questões da igualdade, da erradicação da discriminação, porque ao fazê-lo nós estamos, consequentemente, a eliminar as causas da violência. E isto é uma tarefa fundamental do Estado, artigo 9º da Constituição da República, portanto, e em função da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, artigo 5º, e Convenção de Istambul, artigo 6º, é algo que deve estar na base, na gênese de todas as políticas públicas. Sendo certo que, no que respeita a estas questões de violência, como aqui foi dito, creio que pela senhora deputada Joana Mortágua, as questões principais não são as questões do processo criminal, não são as questões criminais, ainda que, obviamente, elas sejam muito relevantes. O direito criminal, o direito penal, é apenas um instrumento de política social do Estado e, portanto, tem que estar de par com todos os outros instrumentos de política social, saúde, educação, emprego, etc. O que quer isto dizer? Que o tal quadro normativo global, que fala a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, tem que prever, do nosso ponto de vista, disposições nestes vários ramos do direito, e aqui é uma altura ótima para se ultrapassar a concepção germanística de divisão dos ramos do direito, porque a realidade já a fez ultrapassar. E estando aqui vários juristas, eu não vou estar aqui a explicar aquilo que aqui estou a dizer. E, portanto, tendo isto em mente, relativamente às questões que foram postas, as questões que se falam aqui de indignidade sucessória não têm a ver, senhora deputada, peço desculpa de não ter conseguido ouvir bem o seu nome, não têm a ver com a revisão do regime de indignidade e muito menos com as questões do trânsito em julgado. Isso, obviamente, é uma garantia constitucional. Tem a ver com o regime de cabeçalado, ou seja, independentemente da pessoa não vir a aceder à herança, antes disso, não é, há todo um conjunto de disposições transitórias do regime, que são do regime de cabeçalado. Portanto, a intervenção tem a ver, a intervenção que se é proposta tem a ver com o regime de cabeçalado e não com o regime de indignidade sucessória. Como também, no que respeita ainda a todas as questões cíveis, a Convenção de Istambul é muito clara no aspecto em que é necessário atuar antes e depois de um processo cível ou crime. Ou seja, nós aqui há uns anos atrás, e a doutora Dulce recorda-se disso,
Nós aqui há uns anos atrás, e há uns anos atrás, estou a falar há uns 10, 15 anos atrás, dizíamos é necessário denunciar os crimes, é necessário denunciar o crime, a vítima que vai denunciar o crime. Hoje ninguém diz isso. Hoje, com alguém com cabeça, não diz isso. Porquê? Porque já se percebeu que antes de que a pessoa vá denunciar o crime, é preciso criar-lhe as condições para que ela tenha segurança, não apenas no ato da denúncia, mas também em todas as condições que a acompanham. Ora, existem experiências em países estrangeiros que se têm revelado muito interessantes neste aspecto. Por exemplo, neste aspecto concreto, estou a falar e pensar no Reino Unido, no Canadá, por exemplo. Mas também existem experiências no seio da União, como, por exemplo, no que respeita ao afastamento do agressor, que aqui foi falado várias vezes, no regime penal austríaco, e que são baseadas na Convenção de Istambul, que há uma medida cautelar de polícia, que a polícia chega à casa, pega no sujeito pelos colarinhos e retira-o de casa. E isto é perfeitíssimamente constitucional, desde que, obviamente, num prazo de 48 horas, no mínimo, o indivíduo seja ouvido por um juiz e seja tomada uma medida que possa acautelar os seus direitos individuais, porque o agressor também tem direitos individuais e constitucionais que têm de ser garantidos. Chamava a atenção para o facto de que faltam 2 minutos para o tempo global. Então, calmo e passo a palavra à doutora Dulce. Não, eu estava a gostar muito. Bem, foram aqui levantadas uma série de questões que realmente, desde a violência online, a violência no namoro, eu sei lá, falaram imensas coisas. Eu só queria, é impossível, 2 minutos é impossível, mas queria chamar-vos a atenção para que realmente a maior parte dos casos que são participados às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens são sobre violência doméstica. Esse é o número 1. Antigamente era o matador escolar, mas agora, decididamente, é essa a causa. O que demonstra que realmente as crianças sofrem muito com isso e manifestam depois nas escolas, quer pelo insucesso, quer pelo sofrimento que mostram, que realmente há um impacto enorme sobre isto. E eu também concordo que são necessários programas para tratar dos agressores, até porque nós sabemos que o agressor não fica pela violência com aquela relação íntima, a seguir vai para outra relação íntima e vai continuar com o mesmo modelo de agressividade. Aliás, são muitos os casos que temos conhecimento que assim acontece. Naquele caso, que foi pouco antes da entrega da petição, não sei se a doutora Isabel Moreira se lembra, daquela petição sobre a alteração do Estatuto de Vítima para a criança e tal, tinha havido um acórdão pouco antes, um acórdão da relação de Évora, justamente porque o agressor que tinha provocado aquele recurso, porque o juiz não considerou que devia ser ouvida a criança, um adolescente, em declarações para memória futura. Depois, em Évora, decidiu-se que sim, senhor, e um dos fatores foi porque esse agressor, entretanto, tinha morto outra senhora com quem estabeleceu uma relação de intimidade. Portanto, são realmente... É cada vez mais necessário isso. Ainda agora estivemos com o Dr. Rui Abrunhosa Gonçalves e que ele falava que, de facto, foi uma pena esse programa não continuar, porque há países que já estão a ver, que já têm algumas consequências positivas desses programas com os agressores. Mas eu queria chamar a atenção para a necessidade de investir na formação. Quer dizer, todos os profissionais têm absolutamente
era aquilo que eu dizia há bocado, quer dizer, não é com um bom senso que chegamos lá, tem de haver uma formação, e a formação baseada nos casos. E relativamente aos meios de apoio psicológico, é sempre assim, quer dizer, quando não se considera que um assunto é prioritário, os meios vão para outras situações e não para aquilo que, quer dizer, se não considerarmos que combater a violência doméstica, porque é uma manifestação da desigualdade e da discriminação, e relativamente à violência de género, nós falamos na violência de género, é o termo utilizado nas convenções internacionais, inclusivamente nas Nações Unidas. Peço desculpa de estar a pedir para abreviar, é só porque o plenário já começou e... Desculpa lá. Pronto, então, mas é isso. Os meios psicológicos são fundamentais, isso sem dúvida nenhuma. Queria também dizer que, relativamente aos crimes de violência sexual, era fundamental o aumento do prazo prescricional, que é a maior parte dos crimes contra crianças já são públicos. Agora, seria sempre bom um aumento do prazo prescricional enquanto não se faz a grande alteração normativa que eu acho que merecia realmente, porque é um assunto importante da nossa era. Pronto, olha... Pedi-lhe só para desligar. Desculpe. Sim, eu só queria fazer uma sugestão, que é o seguinte, na senda daquilo que acabei de falar, foi anunciado na segunda-feira que pelo Secretário de Estado da Modernização Administrativa, Digitalização e Modernização Administrativa, que iria ser elaborado um novo cartão de cidadão com novas funcionalidades e inovações tecnológicas. Porque é que, isto não é uma medida sem custos orçamentais, não nos incluem a nós mulheres na designação do dito cartão. Em vez de ser cartão de cidadão, não é cartão de cidadania ou outra designação qualquer de identificação civil, seja o que for, uma designação neutra e inclusiva. Isto retira carga discriminatória e é uma forma de obviar a violência. Como era o bilhete de identidade? Muito obrigada. Eu peço desculpa por esta tensão do tempo, é sempre muito frustrante com temas tão importantes, por nós ficávamos uma tarde inteira a discutir o tema, mas de facto são muitas comissões, muitos grupos de trabalho. Eu agradeço penhoradamente em nome de todos os grupos parlamentares a vossa presença e teremos certamente muito mais ocasiões para conversarmos, trocarmos impressões e contarmos com a vossa preciosa contribuição. Muito obrigada.